Olá, olá! Boa noite! Como estamos? Vamos convidar. Oi, Paulinha! Vou chamar a Paulinha. Vamos entrar, Paulinha. Oi, Cati! Olá, Elisandra! Bem-vindos todos. Paulinha, já te mandei. Cadê? Vou te chamar de novo. Deixa eu te acrescentar. Veja se vai dar certo agora. Paulinha. Agora entrou. Agora deu. Bem-vinda! O pessoal tá começando a entrar, aos poucos as pessoas vão entrando, mas vamos já. Olá, Felipe! Vamos falar sobre qual é o nosso tema, né? O nosso tema desta vez é algo que todo mundo reclama. Aliás, todo mundo não, uma grande parcela. Bastante, né? Confunde muita Exata. gente. Muita gente até, né, Muita. Paulinha? Mais do que deveria. Como pouco e não emagreço. Come que nem passarinho e ainda assim o peso, a balança não modifica. Paulinha, antes eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Claro. Gente, primeiro, boa noite. É muito bom. Obrigada pelo convite, né, Monique? É uma alegria enorme estar aqui hoje participando dessa live para a gente poder discutir, conversar, debater, falar sobre esse tema. Vai ser um bate-papo bem bacana, eu acho, sobre esse tema. Igual eu falei, né? Confunde muita gente, que o pessoal quer comer pouco, achando que vai emagrecer, enfim, a gente vai chegar lá, né? Exato. E a gente vai entender o que está por trás disso também, né? Oi, Ronaldo. Trazendo dicas práticas, para quem busca resultado, assim, de forma leve, de forma real, sustentável, né? Então vai ser muito bom. Então, pessoal, meu nome é Paula, Paula Catalã, sou nutricionista. Hoje eu trabalho com a Monique também, em parceria com ela. Gente, aproveitar. O objetivo da live foi, inclusive, apresentar para vocês a Paulinha, que alguns pacientes já estão recebendo alguns planos alimentares da Paulinha. O Pablo, que é o nutricionista que vocês já conhecem, continua na equipe, mas Paulinha veio para integrar a nossa equipe, para trazer todo esse jeitinho delicado dela, as cores que ela traz, tudo É, organizadinho. igual, falo que é igual o trabalho de escola, né? Exatamente. Então, Paulinha agora faz parte da equipe, é uma das nossas nutricionistas, até porque o nutrólogo e o nutricionistas eles se complementam, é um Tá. trabalho em conjunto. Uhum, claro, com certeza. Isso mesmo. Bom, Paulinha, vamos lá. O que você acha dessa história do pessoal que fala que come pouco e não emagrece? Como é que é a Monique, sua visão sobre isso? essa história é antiga, viu? Essa história tem muito tempo. Eu acho assim, é bem complicado, porque se você pensar na lógica, faz sentido, né? Eu vou comer pouco, vou comer, diminuir, cortar meu jantar, vou cortar isso, vou cortar aquilo. Lógico que eu vou emagrecer, eu não tô comendo. Se eu não tô comendo, como é que eu vou engordar? Então, assim, na lógica, se for pensar, faz sentido, mas tem todo um estudo por trás disso. Nosso corpo é uma máquina, né? Exato. Então, não é simplesmente não vou comer e vou emagrecer, ou vou comer tal coisa Boa e vou engordar. noite. Não é fácil, não é simples assim. Quem dera se fosse, né? Exatamente. Quem dera se fosse. Inclusive, ontem eu fiz uma chamada para nossa live enquanto eu fazia uma esteira. E aí é um contrassenso. Contrassenso, o que, que é? É aquilo que faz sentido quando a gente pensa, mas na realidade, na hora de aplicar, não é desse jeito que funciona, né? Uhum. Então, por exemplo, a atividade física, o nosso corpo ele ganha mais energia quanto mais a gente movimenta ele, o que é um contrassenso. As pessoas, quando estão cansadas, elas acham que elas têm que ficar parada, Exatamente. descansando. Mas Uhum. não, é o inverso.
A mesma Exatamente. coisa é com a alimentação. As pessoas, é um contrassenso, as pessoas acham que comendo pouco elas vão conseguir perder peso. Mas é o contrário. Exatamente. Até porque você gosta de da energia, né? Você comeu pouco, ficou sem energia, não consegue praticar um esporte. Aí é uma bola de neve, uma coisa puxa a outra. Exato. Fica cada vez mais parado. Muito difícil, um processo que é angustiante, né? Você fica Aham, com naquele certeza. ciclo. Exato. E as pessoas têm que entender que, na verdade, quando a gente come, quando a gente come pouco, muitas vezes a gente come alimentos que vão gerar um nível de saciedade muito maior momentâneo. Então, por Uhum, exemplo, às vezes você come pouco um alimento muito palatável, que é o que a maioria faz, né, Paulinha? exatamente. Come aquela coisa muito gostosa. Ah, não vou comer esse tanto de coisa. Vou comer só isso aqui desse tamanhozinho, que é mais gostoso. Só que quando vai ver, a caloria daquele alimento é muito maior do que de outros alimentos, certo? Sim, até assim legal você falar isso, porque eu sempre falo que quando a gente monta um plano alimentar personalizado, eu falo assim que o plano é para a pessoa e para aquele momento. Se a pessoa muda alguma coisa na rotina, algum hábito, mudou o plano. Quando a gente monta aquele plano para a pessoa específico, com os objetivos dela, com as metas que ela precisa, que ela quer alcançar, muitas vezes a pessoa vira e fala assim: Não, Paulinha, mas tem muita coisa aqui. Eu não vou conseguir comer isso tudo. Não, você tá doido? Eu comia antes, à tarde, tipo, igual você falou, 3 biscoitos de recheado e agora você pôs um lanche, um sanduíche com recheado. Tá doido? Eu comia 3. Porque o pessoal pensa que a quantidade pequenininha aqui vai ser Exato. melhor do que uma quantidade grande. Uma quantidade maior é mais volume, eu vou engordar consequentemente, né? É. E quando a gente vê o valor energético, assim, a quantidade de calorias de cada alimento, essa troca não faz sentido. Mas quando a gente Nenhuma. vai um pouquinho mais adentro sobre esses alimentos, uma coisa, e aí eu vou jogar uma bomba aqui. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o alimento, ele também gera um gasto energético para ser digerido. Claro. Uhum. Mas as pessoas não sabem disso, É, Paulinha. Então, não. apesar de um alimento que eu como, por exemplo, dois alimentos que eu vou ingerir ali, um vai fazer o meu corpo gastar muito mais energia para conseguir digerir ele do que um Sim, outro alimento. Então, assim, é como se eu tivesse que trabalhar para consumir né? aquele alimento. Sim, Então, exatamente. naturalmente, esse calor energético, É, né, que o corpo vai demandar para digerir aquele alimento, já é uma ajuda até no processo de perda de peso, né? e também comendo o alimento certo, você vai entregar aquilo que o seu corpo precisa para ele poder trabalhar, poder entregar o que você está querendo, o resultado que você está querendo, né? Exato. Aqui, Felipe tá falando que quer uma dieta com leite em pó. Eu acho que é possível, Eu super. também acho. Quem dera fosse sempre simples assim. Se o seu problema, Felipe, é só leite em O pó, Felipe, a Paulinha resolve assim, o, ó. o Felipe basta ter o leite em pó e a pipoca de noite. Ele falou da pipoca também Só aqui. isso. O resto, tendo treino da corrida de dia, tá tranquilo. O que a gente Ótimo. colocar, tá bom. Exatamente. Ah, pode deixar. E, gente, vocês podem ir mandando perguntinhas aqui. Às vezes a gente não responde na hora, mas a gente está passando o olho e a gente vai respondendo conforme for encaixando aqui. Inclusive, Paulinha, eu vou trazer uma pergunta que levaram para o post quando eu anunciei a nossa live. Aham. Teve uma paciente que falou o seguinte: que ela gostaria de comer uma única refeição no dia. Uhum. Que toda vez que ela vai em nutricionista, passa para ela mais refeições. Aí ela colocou 6 refeições. 6 refeições não necessariamente, mas uma única refeição é difícil, né? Então, essa dúvida também é bem comum, sabe? Eu até gosto de falar muito que quem dera se existisse uma pílula com 1.500 calorias, 100 gramas de proteína, 150 de carboidrato, 60 gramas de lipídio. Salvaria para o mundo inteiro, né? Seria maravilhoso.
Então, eu entendo, assim, que nós, nutricionistas, a gente recomenda várias refeições ao longo do dia. E, assim, não é para fazer a pessoa ter que ficar o dia inteiro comendo, mastigando e tá, eu tenho que comer agora, tenho que comer de novo, tenho que comer de novo, tá na hora, despertador e tudo mais. Mas sim para ajudar, assim, até o corpo a manter ali o metabolismo funcionando direitinho, para evitar aquela fome desesperadora, para garantir, assim, os nutrientes que o corpo precisa para ter energia, para ter humor, para imunidade. Então, assim, comer uma vez no dia pode até parecer prático. Igual eu falo assim, no mundo ideal seria ótimo. Seria, mas Sim, as regras do jogo não foram são criadas diferentes. pela gente, né, Não, Paulinha? exatamente. Então, assim, comer às vezes uma vez só uma refeição, igual tem gente que faz jejum de 23 horas, come só durante uma hora ali. Pode sim trazer efeitos bem negativos, né? Falta de energia, queda de rendimento, para nós mesmos, vou falar bem assim da corrida, para nós que corremos. É impossível a gente ter uma alimentação só no dia, com um nível alto de treino, em ciclo de maratona, de ultra, de prova. Então vai dar queda de rendimento, pode causar aquela compulsão no fim do dia, que você chega à noite e fala, não comeu nada, comeu pouco, aí você chega à noite, seu cérebro desliga. Ele fala assim: eu preciso de uma energia rápida. Aí você vai no carboidrato simples, vai no pão, vai no biscoito, vai na pizza, vai no hambúrguer, vai em coisa que vai te dar energia na hora. E É, uma coisa que eu percebo muito nas consultas é que os pacientes eles não contabilizam tudo que eles colocam na boca. com certeza. Então, tem gente que fala, eu não janto. É, E aí, quando a gente vai conversar sobre o dia, a pessoa lancha à noite, que é a janta dela. Mas eu na até gosto, cabeça dela, ela não come, eu não eu janto. até gosto muito de perguntar, você à noite, sua última refeição, sem ser assim, a última refeição maior ali do dia, você janta, comida, tipo almoço, ou você faz um lanche? Porque quando eu falo janta, o pessoal fala, não, não janto não, comida de noite, não, comida é o lanche também. Então a gente tem que Uhum. ser bem específico no que a gente está perguntando e ter certeza que o outro entendeu o que a gente está querendo passar, né? Senão a gente vai para caminhos bem diferentes. Mas Olha falando sobre. só, a Aham, Cereale falando aqui. Inclusive, é minha paciente. A gente acabou de fazer a consulta. Terminamos a consulta e viemos para a live, nós duas, né? Ela me trouxe o seguinte comentário. Eu vou colocar aqui, porque a gente conversou e falei que eu poderia falar sobre isso e tudo bem. Então, ela me falou: eu não comia. Eu não comia nada. E agora, com a nova estratégia alimentar, eu estou comendo muito mais do que eu comia antes, estou perdendo medidas. E olha aham, que interessante, Paulinha. Ela me falou que agora ela está começando a sentir fome em determinados horários, que sim, são os horários estratégicos, os horários que a sim. gente quer que tenha fome no horário certo, né? Aham, exatamente. Você não quer que a pessoa tenha, igual fala assim, acordou de madrugada, não é para comer. Porque o seu corpo vai acostumar. Seu corpo vai acordar 2 da manhã querendo fazer um lanchinho. E Aham. desfazer de hábitos, a gente sabe, é muito difícil. Então, sim, eu Exatamente. falo que não tem que ter perfeição, tem que ter constância. Isso. Não consegue fazer aquele lanche inteiro, não consegue fazer, talvez, o lanche da noite, enfim, qualquer lanche que for, não consegue fazer, tenta, metade que for. Ah, tem 2 fatias aqui. Come uma, come metade, come meio, come meia colher, uma colher a menos, sabe? É tentar. É tentar chegar no seu perfeito, ser melhor do que ontem. Isso. E o corpo, ele vai se regulando, né? Sim, Não é que o corpo, ele ele vai respondendo, né? acostuma com esses horários de refeição exatamente porque vai gerando uma regulação hormonal. E os picos glicêmicos também, a gente vai fazendo essas correções com a alimentação que a gente propõe, né, Paulinha? Exatamente. É perder peso mantendo um açúcar, vamos falar assim, um açúcar no Uhum. sangue constante, aonde o seu corpo ele não vai entender que ele precisa o tempo todo estar ali armazenando, porque ele não Para sabe quando depois, que vai né? vir comida ou não, ou nada do tipo, né? É regular esses hormônios. E as pessoas associam muitos hormônios a hormônios como testosterona, hormônios femininos, né? Hoje em dia tanto se fala em hormônio, mas existem um
tanto de outros. sim. Os hormônios de saciedade, hormônios que são liberados ali de acordo com a alimentação dentro do estômago e tudo mais. Então, essa regulação hormonal através dos horários certos, pré-estimulados naquele corpo, é fundamental, né? E é interessante a gente pensar também que quando a gente fala de alimentação, a gente precisa pensar no alimento não como algo apenas para matar a fome. Não é só para Uhum, gerar saciedade. Pensar no alimento como combustível, né? exatamente. Uhum. A parte de nutrientes, de energia, de. Aí a gente põe tudo, né? Unha quebradiça. Por que, que a unha tá quebrando? Por que, que o Cabelo, cabelo tá sim, caindo? a pele. É, E assim, a gente mesmo fala disso, tanto igual falando, da pele, unha, cabelo, que são pontos bem comuns, assim, de uma roda de conversa entre amigos. Eu falo que assim, não adianta você passar o shampoo mais caro, o produto caro de última linha, o melhor, enfim, a nutrição começa de dentro. é, É de dentro para fora. é, Aí a gente vai exato. perguntar assim, como é que tá a ingestão de água? Tá tomando água? Ah, não, não consigo tomar água. Ah, eu tomei isso. Ah, então como é que tá alimentado? Comendo fruta? Não, não. Então, assim, não adianta, não existe milagre, né? Mas tem uma fórmula, Exato. Tem a estratégia, que tem a gente estratégia. cria essa estratégia muito individualizado, de acordo com a realidade de cada pessoa. Talvez no começo essa alimentação não seja a perfeita, A seja ideal, aquela possível para aquele primeiro momento, sim, e a pessoa ir aprendendo aos poucos a melhorar essa alimentação. exatamente. Inclusive, a Elisandra trouxe aqui um ponto que a gente conversa bastante: parar para respirar na hora de comer. Aham, ótimo. Comer, Olhar, eu falo muito isso, assim, gente, come com calma, tira aquele momento para alimentar, sai um pouquinho das telas, a gente já, hoje em dia, todo mundo, desde criança, já está nas telas, né? Tira a tela 10 minutinhos, você não vai perder a reunião, não vai perder a notícia, não vai perder o último meme do Instagram, não vai. 10 minutinhos, come com calma, devagar, com prazer, saboreando aquele alimento, entendendo a importância e a qualidade daquele alimento. isso. Porque o cérebro também vai registrar aquele alimento, Sim. que é o que a gente falou, né? Muitas pessoas não contabilizam o que estão comendo. Come sem E outra, perceber. que, igual você falou, come sem perceber. Às vezes a pessoa come tão depressa, sem perceber, e tão rápido, repete o alimento. Come mais um pouquinho, não se sente, parece que tá sempre faltando alguma coisa. Então, assim, respira, come com calma. Quer repetir? Espera 5 minutinhos. Demora para fazer a conexão do estômago com o cérebro, demora um pouquinho. Às vezes, é porque tá ali na frente. Então, a gente tem que ter calma, assim. É um momento que a gente tem que ter é, o poder que está ali mesmo, né? Com a alimentação, com a comida que está ali na nossa mesa. É. E pensando na alimentação, e aí a gente puxar de novo o gancho. Eu como tão pouco. Pera, você come pouco, tudo bem. Mas como é que tá essa distribuição desses alimentos, né, Paulinha? Porque como a gente falou, os alimentos eles são fontes de vitaminas, vai deixar cabelo bonito, vai deixar a pele bonita, mas mais do que isso, a alimentação vai garantir uma coisa que é fundamental, que hoje a gente sabe que é uma das coisas, uma das poupanças para a vida que a gente precisa ter, que é músculo. Também. Se a distribuição desse pouco que você está comendo não favorecer a formação ou a manutenção da musculatura, o nosso metabolismo ele desacelera. Exatamente. Igual a gente, né, brincando assim, a gente não faz fotossíntese, né? Não adianta só lá fora e pegar os nutrientes, as vitaminas, os minerais. Então, é dali que a gente vai tirar. É. E as pessoas falam, como é que eu acelero meu metabolismo? Tendo Comendo, né? músculo. É, Comendo, tendo tendo músculo, músculo. protegendo esse Principalmente músculo. tendo músculo, né?
E é muito comum quando a gente conversa com o paciente sobre como que é a sua comida. Pouca proteína, Uhum. muita gordura. Como é que protege esse músculo? Já não faz academia, já não treina. Quando falam na academia, igual eles falam, gostam de falar, malha fofa. Aí chega em casa e não come. Então, seu músculo que foi quebrado durante um treino, não tem como tirar. Ele vai acabar de ser destruído aos pouquinhos ali. Então, por isso que eu Isso. E, falo a importância principal, né, da alimentação estratégica, o pré-treino, o pós-treino, tudo tem hora, tem lugar, é como, quando e onde, né? que você acha, Paulinha, do treino em jejum? Olha, eu acho que depende de muitos fatores, sabe? Depende do treino, principalmente, da carga do treino, depende da hora que esse treino é feito, depende da pessoa também. Eu acho, se for um treino ali de musculação de manhã, um treino que não vai ser passar ali de uma hora, eu acho que dá para ser feito. Que dá para ser feito. Se a pessoa se sente bem assim, se sente com energia, sente que consegue aumentar a carga, está aumentando, está tendo evolução, pode ser feito, contanto que ela saiba que chegando do pós-treino tem que ter uma refeição assim, maravilhosa, não pode sair correndo para o trabalho. Porque a primeira refeição do dia, não interessa a hora, a primeira é a mais importante, é a quebra do nosso jejum. O nosso corpo ficou ali adormecido, a gente teve a última refeição, vamos falar assim, por volta das 8. Aí você acordou 6, 7, foi malhar logo em seguida. Tá lá 12, 13 horas em jejum. Até você chegar em casa, malhar, tomar um banho, deu às vezes 14, 15 horas, enfim, em jejum. Essa primeira refeição tem que ser linda, muito bem calculada, com estratégia, com objetivo. E a pessoa tem que entender que ela tem que conseguir fazer aquela refeição. Não adianta ela falar assim, não, no almoço eu faço. Já para Até um porque, treino, se ela fez um treino de musculação, ela espera estar fazendo uma construção com muscular, né? certeza. Ela precisa repor o que ela perdeu, porque ela tem algum objetivo ali. Ninguém vai malhar porque quer perder massa magra, né? Mas eu acho que já alguns treinos, a gente até conversou hoje, uns treinos igual de corrida, pesado. Você vai lá correr 20 e tantos quilômetros, vai fazer natação em seguida, vai fazer. Eu acho muito difícil você manter a qualidade do seu treino. Eu acho que vale a pena acordar, que seja 10 minutinhos mais cedo, e não precisa comer o mundo, que você vai sair pesado. É coisa rápida, é coisa de rápida digestão e absorção que vai te dar o que você precisa, vai te dar aquela energia. E, claro, você vai repondo durante o seu treino. O treino passou de Uhum. uma hora, você está repondo ali. Ou é com carbogel, ou é com rapadura, com paçoca, enfim, o que você conseguir levar. Então, vai depender muito de cada um. E eu vi aqui, comentando, né, sobre os treinos de trail. Cadê? Vamos achar. Aqui, pessoal do trail come demais no treino. E aí comer bem, sem ser gel e bala fine. O pessoal gosta, né? Sem ser gel, sem ser bala fine. O que a gente pode levar pro treino? Nossa, o trail é o treinamento que mais cabe comida. Cabe mesmo. Maravilhoso. Sabe o que, é que eu já vi muita gente levar? Eu tenho uma amiga minha do treino, ela pega aqueles saquinhos de chup-chup e Sei. faz purê de batata doce. Que E delícia! leva, põe no saquinho, deixa na geladeira ali e leva. Aí chega e toma, igual um chup-chup. Ela falou que no começo é estranho, é diferente. Mas é muito mais saudável do que um carbogel, com certeza. Sim, com Né? certeza. E como o pessoal do trail, né, A utiliza ali aqueles musiquinha. coletes, dá para colocar a comida à vontade. Um pãozinho ali, ó, pão, paz de amendoim, geleia. Faz um sanduíche, vai te dar energia rápida na hora, facinho de levar, você faz um monte de manhã de mesmo, é uma ótima opção. Para quem não sabe, para quem não é do trail, trail run é uma corrida de montanha. E normalmente, por exemplo, se você corre 10 quilômetros na rua, vou colocar aí um tempo médio em uma hora,
Na montanha, se tiver muita subida, né? Porque você tá subindo montanha, você tá andando no meio de pedras, mato, enfim. Rio. É, tudo que aparecer, você tá pulando rio, enfim. Então, às vezes, 10 quilômetros que na rua você faz em 1 hora, no treino você pode chegar até a 2 horas, dependendo de como é esse terreno. E em alguns momentos as pessoas não correm, elas têm que Andar. caminhar mesmo, vira uma escalaminhada. Nesse momento, joga ali pra dentro, dá pra comer, né, Dá, Paulinha? com certeza. É diferente da corrida de rua, que muitas pessoas querem ali a velocidade, a constância. Você não tem o colete, não, é muito difícil sair numa corrida de rua e ver alguém com colete. Pode ser com Não, água, mas com raríssimo, é, comida você não vai ver a pessoa carregando aqui na Pampulha, por exemplo, comendo um sanduíche, uma banana, igual o pessoal faz no treino. exato. Aqui o Souza Paixão comentando, que inclusive é ultra, tá? Batata doce no saquinho é um ótimo alimento para comer andando, correndo. Até Fácil. correndo, você consegue comer a batata doce ali? Você Vai! rasga aqui como se fosse o chup-chup mesmo e É, perfeito. E aí, a gente tem que pensar nisso, no alimento. É, que ele não. Eu acho que uma das grandes preocupações das pessoas, né, Uhum, Paulinha, é uhum, comer e engordar. Achar que se comer, vai uhum, engordar. É, nós estávamos conversando sobre uma paciente, né, que a gente está acompanhando juntas. Uma paciente que não consegue comer nada antes do treino e depois ela fica muito tempo também sem se alimentar, come pouquíssimo. E aí, essa musculatura que ela vai para musculação tentar ganhar, aumentar ali e tudo mais, em vez dela estar fortalecendo a musculatura, ela está perdendo a musculatura. E nesse caso específico dessa paciente, o que a gente diagnosticou? Um quadro de alta quantidade de gordura e pouca musculatura. Porque o pouco que come não consegue suprir construir as músculo. necessidades. É. Não consegue suprir aquelas necessidades. Aí vem tudo, né, Paulinha? Sim, Vem a questão da insônia, irritabilidade, queda de cabelo, humor alterado de modo geral, aumento de percentual de sim, gordura. E aí é a famosa falsa magra, né, que a sim, gente chama. Hoje, exatamente. nós, inclusive, temos um diagnóstico para o paciente que tem pouco músculo e grande quantidade de gordura, que é a obesidade Depende. sarcopênica. Mais comum em idosos, pessoas ali após os 60 anos, mas a gente já vê em algumas pessoas mais jovens também, E né? está ficando cada vez mais comum. Ainda mais no mundo atual de hoje, né? Com muita tecnologia, muito tempo sentado, e a gente não anda nem para comprar uma mercearia mais. A gente pede pelo telefone, né? Chega na nossa porta. Exato. É, Tudo chega ali direto. Se você mora num prédio, então, nem descer no elevador pede o você desce para buscar. porteiro para colocar. Bruna, olha aí, você está se reconhecendo, falsa magra. É exatamente isso. E sabe qual é o pior? Eu sempre faço esse alerta. Quando eu viro para o meu paciente e falo, você está com obesidade, caminhando para obesidade sarcopênica, ou mesmo eu falo assim, você está com obesidade sarcopênica, eu falo, mas por favor, não fala para ninguém que a sua médica falou que você está com obesidade. Vocês vão fazer como assim? Sim, você é Troca de magra. médico. Essa médica é É, louca. as Mas é por pessoas quê? têm que ter, mas as pessoas têm que ter mais informação sobre isso. Tem Exato. que saber, tem que entender o porquê, porque a gente vai ver mais e mais casos chegando em consultório desse tipo. Antigamente a gente usava o IMC, né? Que era o peso pela altura. Ponto. Só que hoje em dia, para fazer os diagnósticos de obesidade e tudo mais, hoje em dia a gente tem é, recursos muito melhores para fazer esses diagnósticos, né, Paulinha? Sim, E aí, exatamente. quando a gente olha para a composição corporal desse paciente, ele é completamente diferente das avaliações que a gente fazia antigamente, né? Hoje a gente vê músculo, não importa a sua altura e o seu, aliás, não importa a sua altura e o seu peso, importa o quanto de músculo e quanto de gordura você tem. Uhum. Inclusive, eu acho que vale a pena perguntar aqui para vocês.
É, quem que já fez bioimpedância? Porque curiosamente, muitas pessoas nunca fizeram. É. Eu falo até que para quem não tem a oportunidade, a chance de fazer mesmo a bioimpedância, para não se apegarem ao número da balança. Porque aquele número ali é só um número. Ele tem músculo, tem gordura, mas ele tem osso, tem líquido, tem órgãos, tem muita coisa ali dentro. Tem, às vezes, para mulher, um período menstrual que está mais inchada, tem muita coisa envolvendo aquele número da balança. Por isso a bioimpedância é legal, que vai te mostrar detalhadamente o que está aqui dentro. Mas quando a gente não consegue fazer a bioimpedância com certa facilidade, uma coisa que eu acho muito legal, fora o observar o caimento das roupas, é foto. Tira uma foto com uma roupa mais, um biquíni, um calção, uma sunga, enfim. No mesmo lugar, pede alguém para tirar, numa parede branca, com uns 2 meses tira de novo. O resultado é assim, gritante. Quando você está seguindo direitinho, né? Tanto para mais quanto para menos. Você consegue ver exatamente ali. E às vezes o número da balança nem mudou. Porque você perde gordura, ganha massa, a gordura, vamos imaginar 5 quilos de gordura aqui, é um tamanho, não dá pra ver, é grande. É Um, enorme. 1 quilo de massa tá pequenininho na palma da minha mão, e um vai repor ali o outro. Então, às vezes, a pessoa fica frustrada porque na balança não perdeu. Ah, eu não perdi. Tô 2 meses fazendo isso aqui, enfim, não perdi, não tá funcionando, vou parar. Mas quando vai ver lá no fundo, tem muito resultado bonito. É. E, e uma coisa que eu acho muito, um modo que eu utilizo, principalmente com os meus pacientes do online, porque o paciente do presencial, toda consulta eu coloco em cima da bioimpedância, para a gente poder fazer esse comparativo. O paciente do online eu tenho que utilizar de outros recursos. E um deles é isso que você falou. São as fotos, são as roupas. Não mudou o peso na balança? Não se preocupa, porque como é que tá a É, roupa? é o principal. Aquela calça, tá vestindo? Tá ficando mais larga? Tá botando cinto, né? E outra, às vezes até antes disso acontecer, porque assim, é tudo um processo, eu falo assim, você não ganhou 10 quilos em 2 semanas, então não é em 2 semanas que você vai perder, não é assim. Mas em 2 semanas ali, um mês, já seguindo um plano, tomando mais água, caminhando um pouquinho mais, fazendo uma atividade física 3 vezes na semana, 30 minutinhos ali, o que você conseguir, você já ganha disposição, energia, humor, o sono melhora, você ganha qualidade de vida, você ganha vitalidade, você fica mais leve, né? Uhum. Para continuar. Então, isso já é um ganho. Isso em si já é um ganho. E é aquele comentário que a gente ouve, ou pelo menos eu já ouvi muitas vezes. Eu sou uma pessoa que come muito, muito, muito mesmo. Pedreirona. E eu sempre ouvi a minha vida inteira as pessoas falando assim: como você come tanto e não engorda? É, as Por pessoas. quê? Uhum, uhum, Porque pode falar. além de eu comer muito, eu sou muito ativa. E por eu ser muito ativa, eu como muito, e por eu comer muito, eu sou muito ativa. E é aquele movimento constante. E o Sim. paciente, quando ele começa um plano alimentar, quando ele começa um acompanhamento, ele tem que confiar, né, Paulinha? Tem que dar. Eu falo assim, o primeiro passo para o sucesso do paciente já estar ali querendo conversar com a gente, né? É Isso. procurar ajuda, é procurar informação, é procurar saber. Esse é o primeiro passo. A decisão é o ponto fundamental. E aí, acreditar no processo, né? Parece difícil às vezes, e às vezes realmente é difícil. Mudança de hábito é difícil, é complicado. Mas é passinho de formiga, é ter uma direção, é ir sempre para frente. Igual assim, hoje é quarta-feira, chutei o balde. Vou pedir sair, fui assistir o jogo, fui pro barzinho de noite, depois do trabalho, enfim, chutei o balde. Já estraguei a semana, então já é quarta-noite, segunda eu volto. Não, amanhã é quinta. Você volta amanhã, começa hidratando bem, começa o café da manhã, começa almoçando. Mas aí o fim de... É estratégia, sabe? Fim de semana eu bebo. Vamos estratégia, vamos beber a cada um drink, uma cerveja, enfim, o que for. Um copo d'água. Vamos fazer, antes de sair, faz um almoço caprichado, mesmo que lá vai ter comida onde você vai, faz um almoço legal.
É muito comum ver isso na época de novembro, dezembro, que começam muitas festas, e o pessoal fala assim: ano que vem eu vou mudar, eu vou emagrecer, eu vou procurar, em janeiro eu começo. Aí eu falo assim, mas a gente está em novembro, tem 8 semanas para acabar o ano. E, Oito e semanas, em 8 semanas dá para fazer tanta coisa, né, Paulinha? em 8 semanas, tipo, se a gente pode falar assim, dá para perder 4 quilos, assim, com- tirando o refrigerante, por exemplo. Vamos trocar o refrigerante pelo zero? Você consegue perder. Por que esperar? A vida Exato. acontece. Eu falo que a gente não pode parar de viver para fazer para mudar ali, fazer uma dieta. Que eu nem gosto de chamar de dieta, né? Que dieta tem dia para começar, dia para terminar. Dieta a gente fala assim, Paulinha, vou pra praia, quero emagrecer. Tem um mês, você vai fazer um mês uma dieta puxada, mas é dieta, tem dia para acabar e para começar. Isso aqui é um estilo de vida. Você vai saber o que fazer, como fazer, quando fazer e por que que você está fazendo. Não é para parar, é para E continuar. é o plano É um alimentar, sem plano. restrição, É, né? por isso, assim, é tudo que você gosta, tudo que você gosta, com moderação, cabe ali. Uhum. Não é porque você está tentando emagrecer, você tem um objetivo, que você nunca mais vai comer um pão de queijo, uma pizza, tudo cabe. Mas na hora certa, do jeito certo, no momento certo. Um chocolatinho depois do almoço é excelente. É. Não precisa comer a caixa inteira. Mas um ali depois do almoço, tira a sua vontade, deixa você bem. Você acabou de comer, não vai ter aquele pico de glicose, porque você já acabou de Isso. fazer uma refeição grande. E é tudo combinado ali, vamos falar assim, né? Isso. Isso mesmo. É, E lembrar que o alimento, a comida, ela não existe refeição dia do não, lixo, não existe comida lixo, não existe comida errada. Esse ponto que você trouxe de culpa, né? Puxa, hoje eu errei, eu vou largar a mão. vou Hoje é chutar o balde. quarta-feira, vou chutar o balde, segunda-feira eu começo tudo de novo. É, é aí que está o grande sabotador de todos Hum, os planos alimentares. Não é nem dieta, de todos os planos alimentares. É, Por quê? Fiz uma refeição livre. Uma refeição livre, gente. Você é. tá brilhando. E às vezes Amanhã você vai fazer todas as refeições adequadas, e eu né? falo que às vezes aquela refeição, vamos falar, livre, que você hoje queria, você foi, vamos falar assim, uma coisa diferente, você foi para um japo, você saiu com seus amigos, foi no almoço na casa da sua avó de domingo. Essa refeição faz tão bem para nossa saúde mental que a caloria dela ali, que às vezes nem passou tanto. O que tem ultrapassado, né? Assim, para engordar 1 quilo são 7.700 calorias, é muita coisa para engordar 1 quilo, é muita coisa. Então, assim, essa alimentação gostosa que a gente fica querendo, é sábado eu vou sair com meu namorado, vou sair com fulano, sábado vai ter uma festa, vou comer uma coisa que eu gosto. Tão assim, mais, ela faz tão bem pro nosso emocional, pro nosso mental, que no fim, o nosso corpo fica feliz. Dá É isso força aí. para continuar. Exatamente. É isso que vai conectar a gente a essa estratégia, a esse plano alimentar É que vai transformar ele em algo possível a ser duradouro. realizado para a vida, né? Exatamente. É. E eu gosto de sempre refletir isso com os pacientes, sempre trazer que não existe dia do lixo. Não, é alimento, é comida. A gente não pode chamar uma comida de lixo, né? Não existe. O nosso corpo não é lixeira. Não, E exatamente. E se a gente quer, pensando aí no corpo, enquanto uma máquina, né? Enquanto algo que pode exercer grandes realizações, grandes forças, a gente precisa alimentá-lo. E alimentar com qualidade. E também com uma quantidade Uhum, satisfatória sim, para os pacientes, né? Para o pessoal que está aí assistindo, que corre, que querendo ou não, a nossa bolha, né, Paulinha? Tem sim. muita gente da corrida, Cassinha agora aqui, ó, tô vendo ela aqui, acabou de entrar. Esse pessoal entende e fica muito mais perceptível para a gente que corre o quanto o dia que a gente come, Faz a gente diferença, né? tem um resultado, uma performance melhor do que quando não come, né? Por isso que você perguntou mais cedo sobre treinar em jejum ou comer antes. Depende muito da pessoa, do treino,
do hábito mesmo, porque, como você falou, a gente que corre sabe a diferença que isso aqui faz, Exatamente. que a suplementação faz durante o treino. Parece Exato. E, bobagem, e não mas não é. engorda. Não engorda, pode comer. Ela vai ser completamente utilizada ali na sua Vai corrida. ser o seu combustível, assim, até depois, né? Você acabou de treinar, você tá queimando ainda, você continua É, queimando. Por exato. isso a importância de suplementar antes, durante e depois. É. Você tá queimando, você precisa repor aquilo. Uhum. A Betânia tá comentando. Oi, Betânia! A Betânia tá comentando aqui, ó. Não bebo, não tomo refrigerante, não como arroz e não emagreço. Existem muitas coisas que a gente pode pensar de possibilidades nesse caso, né, Paulinha? Exatamente. Até uma inflamação silenciosa, né? Pode estar atrapalhando um processo de emagrecimento, Uhum. Sono, como é que tá essa qualidade de sono também, nível de né? estresse. Nível de estresse. Gente, todo paciente meu idoso cortisol pela manhã. Tem paciente que vem com cortisol lá em cima. Você pensa que. Vamos pensar no sono. A qualidade do seu sono vai gerar organização hormonal durante a sua noite. Um dos hormônios que em determinadas fases do sono é liberada é, por exemplo, a insulina, o GH também, né? Então, são os hormônios de crescimento, hormônios que vão garantir hipertrofia muscular. Olha aí, Betânia, fui na fonte. Péssimo sono. Como que não tá os seus hormônios durante sua noite? Como que não tá o seu hormônio quando você acorda? Já acorda sem energia, né? O sono não foi reparador. Já E acorda aí, cansado. a primeira coisa que o nosso corpo, o nosso cérebro busca energia, onde que é o recurso mais rápido de energia dele? Fonte ali num carboidrato simples. Exato. Que inclusive é outra coisa também que o nosso cérebro ele tentando acertar, ele erra. Por exemplo, quando o paciente não bebe água, bebe pouca água, o cérebro, ele percebe, acende um alarme ali naquele corpo. Algo está errado. O que está errado? É a desidratação. Mas o cérebro, ele não consegue identificar que é uma desidratação, ele consegue identificar que tem algo errado. Tem uma Aham. queda de energia ali, algo não está funcionando, a gente precisa de energia. O que o corpo faz? O cérebro faz? Fome. É, Vamos comer. e fome por algo que vai te dar energia. Ninguém pensa, com fome pensa, um frango grelhado agora ia ser ótimo. Uma salada agora, hein? Não, você quer coisa que vai te dar energia rápida. Ah, Salgados, bolos, café. é Tanto coisa de gente rápida. que se entope com café querendo É, acordar, ter mais energia, o problema está e em vai o outro lugar, né? oposto. Toma mais café, eu tomo café com sono. Exatamente. Betânia, é, olha, eu vou ser bem sincera com você. Na maioria das vezes, não sei se todos sabem aqui, mas além da nutrologia e da medicina esportiva, eu tive aí mais de 10 anos atuando na saúde da família e comunidade. E família e comunidade é uma especialidade que a gente olha o paciente por um todo. A gente bica um pouquinho em cada coisa. Por isso que durante a consulta eu consigo abordar diferentes questões. Então eu vou olhar ali a parte do coração, eu vou olhar a parte de diabetes, de pressão alta, a parte psiquiátrica, como é que tá o humor, como é que tá o sono, porque eu sempre atuei nesse olhar mais abrangente, porque a medicina de família e comunidade gera isso na gente. E um dos pontos que eu sempre faço e é fundamental é juntar todos os medicamentos que o meu paciente toma. Paulinha, muitos colegas, cada um, cardiologista, faz a receita e manda. Endocrinologista faz a receita e manda. Cada especialista faz a sua receita e manda. Quando o paciente vê, ele está com 3, 4, 5 receitas na mão que ele está juntando tudo ali e tentando englobar tudo. E na verdade, às vezes tem Que remédio bate com o outro, sobreposto, né? polifarmácia, né? É.
E aí, o que que a gente precisa fazer nesses casos, Betânia? Rever toda essa medicação, saber tudo que está sendo tomado e de verdade ir tirando. A gente faz ver o que que é necessário, o que que é fundamental, o que que a gente não pode mexer, mas tentar diminuir essa polifarmácia. Porque depois você tá tomando um remédio para o cabelo, tá tomando um remédio para unha, tá tomando um remédio para energia, tá tomando um remédio para o sono. E a hora que você vê, todos esses aqui, a gente muitas vezes consegue reduzir tudo em um, ou então reduzir em nenhum, num plano alimentar, né? Muito ruim, Paulinha. Péssimo. Ainda mais se ela for acompanhada de açúcar, né? É, e um bolinho, um bolo da tarde. Mas É, ela até falou já, o excesso, né? Tudo em excesso faz mal, né? Até a água em excesso faz mal, não exatamente. é? Inclusive, vamos puxar aqui para a sardinha para o nosso lado. Gente, quando a gente fala em hidratar, e aí eu tô falando com os maratonistas aqui, tá? Quando a gente fala em hidratar, não é encher a cara de água no dia anterior do seu longão, não. É, você não toma água hora nenhuma, no dia anterior toma 5 litros e depois acabou. É, mas é É. claro, assim, a gente tem que uma quantidade aceitável ali que a gente tem que tentar tomar no dia. 35 ml por quilo de peso seria legal. Lógico, vai treinar no dia, vai aumentar. Aquilo seria o mínimo ali, né? Uhum. Mas, claro que antes de um longão, é sim legal você dar uma hidratada melhor. Não precisa ser exagerado. Vou tomar 10 litros de água hoje. Não é assim. Aumentar um pouquinho. Um pouco ali. Do que é o de costume, né? Vamos falar assim, o meu normal é 2 litros. Um pouquinho a mais ali, 2,600, 2,800, enfim, é um pouco a mais. 3 litros, 3,500, dependendo do longão. Mas Isso. em excesso, tudo faz mal. E Até a água é lembrar veneno. que não é só a água. Quando a gente fala em melhorar a hidratação, a gente tem que pensar também nas reposições de eletrólitos Sim. e tudo mais. Então, existe inclusive, gente, um plano que a gente traça de hidratação. Esse plano de hidratação para o pessoal da corrida, do longão, os ultras que tem, que tá assistindo aqui, que eu já vi alguns ultras aqui com a gente, né? Cadê o Paixão? Então, quando a gente fala em hidratação, a gente tem que pensar na água, a água comum, mas a gente também traça metas de água com eletrólitos. Alguns que eu gosto de utilizar para os pacientes é o Pedialyte, Hidrolyte, a gente tem ali também liquids. Vamos falar Gatorade, que é um dos mais conhecidos, mas a gente evita Tem esses que tem muita coisa melhor, né? corante. Uma água de Tem coco coisa muito ali melhor. já é melhor. Exato. Mas tudo pode ser muito planejado. Quando a É, gente fala de muito ou de pouco, não é necessariamente assim. Parece muito simples quando a gente fala, e de certo modo é simples, né, Paulinha? sim. Mas não é muito de carboidrato, não é pouco de proteína, não é muito de água, mas também a gente pensar nas pequenas composições que a gente faz isso. Uhum. Até mesmo no dia, né, na hidratação. Frutas, legumes, verduras, vai ter a hidratação ali, né? Faz parte. Exatamente. Olha, a Isa está perguntando: água de coco para hidratar. Melhor Água do que um Gatorade. muito Se melhor. for do coco ainda, que você pode comer e depois abrir e comer, perfeito. Mas Exato. hoje em dia a gente encontra, lógico, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai à mercearia para comprar um produto. Porque hoje a gente acha inúmeras marcas de água de coco, de água de coco. Tem água de coco, que é água de coco, e tem água de coco que é bem industrializado. Não é só porque está numa garrafa que é ruim, que é industrializado, que você tem que reduzir ou evitar. Hoje a gente tem água de coco engarrafada que é 100% natural. Que é só o coco, é Uhum. só a água, né? Então, pode consumir sim. É. É, paixão. Água de coco, se for no coco, é melhor ainda, que a gente ainda raspa aquela carninha maravilhosa. Delícia.
Mas, Isis, sim, água de coco é legal, tá? Muito bom, mas não é livre de carboidrato. Sim, tem que tomar cuidado. Mas Água de coco não estrategicamente, substitui água também. exatamente. E estrategicamente, acabou um treino, acabou, enfim, vai fazer uma vitamina, vai tomar uma água. Acabou um treino, vai comprar um Gatorade de uma água de coco, vai na água de coco, você precisa dela ali agora. Mas não é igual você falou, pra ficar tomando, acordou de noite, tomar água de coco. Não precisa ser, né? Não é pra ser assim, né? Moderação. Exato. É saber, é estratégia, é saber o que fazer, quando fazer, como fazer. É, é Sprite? É Sprite limão? Acho que é tipo um Sprite de limão, mas não chega a ser um Sprite, mas é um refrigerante. Não tem, não tem caloria, mas não deve ser consumido como água ou como uma forma de tratamento. É lógico que é melhor você tomar um refrigerante zero do que, às vezes, até um suco de embalagem, né? Uhum. Melhor você consumir a fruta, no caso. Mas esse Sprite ou o refrigerante zero, em hipótese nenhuma, substitui água. É. E você falou uma coisa, Paulinha, que eu acho que é um exemplo muito legal para a gente citar aqui, para as pessoas entenderem sobre essa questão da alimentação. Eu como pouco e não emagreço. Então, vamos falar sobre o suco e a fruta? Uhum. Quanto em um copo de suco você tem de fruta espremida ali? Eu gosto muito de falar, assim, por exemplo, um suco de laranja. Às vezes você vai fazer até um suco natural ali, que você vai espremer a laranja. Você coloca ali, sei lá, 10 laranjas. Você não chupa 10 laranjas, você não come aquela quantidade. Então, toma água, pega um limão inteiro, espreme o limão lá para fazer uma água com limão. Até a Mari perguntou da água com gás. A água com gás pode sim ser usada. Água com Uhum, gás com limão fica ótimo, melhor, bem melhor do que um refrigerante, lógico. Água com gás é água, mas ela tem o gás. Mas uhum, evitaria, dependendo assim da situação, na hora do almoço, na hora dos alimentos, ou um pouquinho antes, pode causar um pouquinho de indigestão, né? Mas é uhum. legal. Mas voltando ao suco, você não vai chupar 10 laranjas. E E a aí a pessoa fruta tá com um copo de suco na com mão e fala: 400 Eu calorias, como tão pouco. E a outra pessoa ali tá chupando duas mas laranjas. não vai chupar duas laranjas e outra. No suco, você não vai pegar. Você não vai pegar a fibra, você não pega muitos dos minerais, as vitaminas, os nutrientes que na fruta você vai consumir. Uma Exatamente. laranja, um suco, olha a quantidade de fibra. É, Não tem, é quase inexistente num suco. É pouquinho, perto de uma fruta mesmo, né? Você E vai consumir com a aparentemente casca. o volume é menor, mas é tão pouquinho É. isso aqui. A hora que O você vai suco, ver. e o suco você toma ali quieto, um copão em 10 segundos, guti-guti. Agora, a fruta é aquele momento que a gente falou, de sentar, de pegar o alimento, pôr as mãos, ver o alimento, sentir, apalpar, sentir o cheiro. Ter aquele momento ali, aquele momento com calma para consumir um alimento que vai nos trazer nutrientes, porque o nosso corpo precisa, né? Exatamente. E pensando aqui no que a gente falou, maçã é ótimo, hein? Pensando aqui no que é no tema fundamental da nossa live, eu como pouco e não emagreço. Come duas laranjas ao invés de tomar um copão de suco É. em 5 segundos, né, Paulinha? Principalmente na hora do almoço, né? É tão bom você colocar a laranja, a tangerina depois do almoço. E a gente, o pessoal vai lá e coloca um copão, 2 copos de suco. Coloca ela depois do almoço, vai te ajudar. Claudinha, ótimo ponto que você trouxe. Normalmente o suco costuma ser adoçado e aí vem mais calorias, né? Calorias que a gente não vê, Exato. a gente não E tá vendo. falando do que a gente falou no comecinho, né, sobre o calor, a térmica de cada alimento, a gente diminui muito a demanda térmica desse alimento quando a gente espreme ele, porque não vai Uhum, ter as fibras, a gente não vai mastigar, né, Paulinha? Então, exatamente. o nosso corpo vai consumir aquilo ali, ó, num Só o instante. mastigar, você já estimula o seu estômago que está vindo comida a produzir ácidos, e o mastigar já vai fazer você ajudar a quebrar caloria.
A Exato. digestão, e a digestão começa aqui, começa pela boca. É. Começa quando você põe o alimento na boca. Gente, vocês estão gastando caloria comendo. Se você Eu, demora mais tempo para comer, você gasta mais é, caloria comendo. igual muita gente fica assim, eu vou colocar um whey aqui com água. Pode, depois você pode. Às vezes a pessoa tem que ter uma um, um, um- as calorias no diárias maiores, né, por hipertrofia, enfim, algum motivo. Então é uma estratégia legal. É muito mais gostoso e saboroso depois, num pré-treino, num pós-treino, por exemplo, fazer um omelete, ovos, um pão com alguma coisa, uma fruta, e comer, sentir aquele tempo comendo, mastigando, apreciando, do que bater um whey com água e tomar. É. O A whey com gente água é prático. Se for a sabe, sua é correria, é praticidade. o que dá, então é o que dá. Mas se Hum, você pode sentar e comer, gente, comida é a melhor coisa. Suplemento é para ajudar. O melhor que a gente tem é a comida. O suplemento, o nome já diz, né? Para suplementar. Algo que está faltando ali. Não é para ser regra. Eu tenho que tomar whey. É. Não, no momento certo, ele cabe. Nem precisa ser uma dosadora inteira. Estrategicamente coloca polvilhando em cima, uma colherzinha para aumentar. E por isso que o plano faz sentido, que o plano é para você. A quantidade ali que você precisa. Se tá ali X, é porque X basta para você. X vai dar. Não precisa inventar coisa. Tá ali para você. Uhum. A Betânia perguntando: meu jantar hoje só foi uma fatia de mamão com iogurte natural. Isso está errado ou não? Difícil falar porque a gente não viu toda a alimentação do dia, da semana, a gente não sabe qual que é então, a rotina da Betânia, né? Então não É. dá para falar. Eu colocaria assim, eu acho que isso entraria quase que como um lanche da tarde mais leve. Pode ser, pode, não pode, depende muito, é muito difícil falar. Como a gente falou, Betânia, não existe refeição errada. É, Um pratão de macarrão pode estar muito bem alinhado com a estratégia para você. Então, se você me exatamente. falasse assim, hoje eu jantei um pratão de macarrão, tá errado? Não sei. É, Pode ser que seja uma boa estratégia. Por exemplo, o pessoal aqui que é corredor. Coisa mais comum, né, Paulinha? sexta-noite, né? Sexta-noite é dia de É a pratão de é a macarrão. felicidade dos corredores, sexta-noite, mandar o pratão, postar a foto, falar, cor pra isso. Eu corro Cor para isso, pra exatamente. isso. Então é difícil dizer se está certo ou errado. Até porque uma das grandes questões, eu até ouvi esses dias um paciente falando assim: ai, doutora, o meu plano alimentar ficou muito parecido com as coisas que eu já como. Uai, o objetivo é esse. O É, objetivo é utilizar os alimentos que você já gosta, que você já tem o hábito de comprar, que vai estar ali na sua geladeira. O que que a gente pode, se a pessoa já tem, né, uma diversidade de alimentos rica no dia a dia e tudo mais, o que que a gente vai fazer? A gente vai adequar quantidade. exatamente. Então, o peito de frango, almocei um peito de frango com salada. Talvez, Betânia, isso está errado. Ou talvez isso É, está certo. Não sei o que que você lanchou antes, o que que você vai lanchar depois. Não sei o tamanho desse peito de frango. Não sei o que que você considera como salada. É muito frequente, Paulinha, eu perguntar o que que você. Ah, e salada? O que que é a é o sua passo salada? de tomate, né? Alface, tomate às vezes, mas muita. Já aconteceu, inclusive, de falar que a salada é batata, é cenoura, sei lá, É, sabe? eu já Trazer vi, os você come legumes. legumes? Eu como batata, eu como abóbora, eu faço assim, outras coisas. Não, Exatamente. Betânia, eu tô sentindo que a gente precisa marcar uma consulta e rever toda essa estratégia aí. Não sei se você está seguindo um plano alimentar ou se você está indo ali no feeling, porque é muito comum no feeling a pessoa errar. Por exemplo, uma paciente virou para mim: "Ah,
Eu tô fazendo o meu plano alimentar aqui, eu tô comendo no meu feeling. Ah, legal. O que que você almoçou hoje? Eu almocei, briguei. O que que você comeu? Comi peixe empanado com purê de batata, arroz, mas eu coloquei pouco arroz e feijão. O peixe é frito, é empanado, o purê é carboidrato, o arroz é Tem gente que ainda carboidrato, o põe feijão é manteiga ainda no carboidrato. purê, né? E É. ainda se esse purê foi feito com manteiga, que fica Creme delicioso. de leite, queijo, mussarela para gratinar em cima. É. Exatamente. Então, é tudo isso, é como foi preparado,